Filipe Costa leva-nos a conhecer este tesouro do século XVIII. Aqui em Lisboa existem muitas igrejas, algumas delas monumentais, outras quase que passam praticamente despercebidas. É o caso da igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Situa-se aqui na rua de São Julião, em plena Baixa Pombalina, e como vemos, trata-se de um prédio que respeita completamente a traça construída após o terremoto de 1755. Vamos, pois, conhecer em pormenor esta igreja ali dentro. Venha daí connosco. E esta é uma igreja que está diariamente aberta ao culto. E quem aqui entra apercebe-se logo da riqueza arquitetónica. À nossa volta, aqui nas paredes, vemos os painéis de azulejos, todos eles ricamente decorados. Mas vamos conhecer então mais pormenores sobre esta igreja com a ajuda de Joel Moedas Miguel. Que igreja é esta? Em que contexto pombalino pós-terremoto é que ela surge? Esta é uma igreja que não nasce aqui neste local, nasce no adro ou frente à Igreja de São Julião, e estamos a falar do final do século XIII, e que, exatamente com a destruição da cidade em 1755, esta igreja vai ser relocalizada no lugar onde hoje se encontra. Mas relocalizada exatamente segundo o plano rígido do Marquês de Pombal e dos seus arquitetos, nomeadamente Eugênio dos Santos. Portanto, vai ser ele que vai desenhar o prédio de rendimento pombalino, onde esta igreja está exatamente inserida. Ora, vamos conhecer então pormenores desta igreja. Sim. O repórter de imagens Jaime Guilherme tem estado aqui a mostrar então os azulejos e toda a riqueza arquitetónica. Quer-me destacar alguns pormenores? Sim, queria destacar estes fabulosos silhares de azulejos, de gosto rocalho, rococó. Portanto, estamos a falar de azulejos já da década de 60 do século XVIII. Aqui o teto é um teto que está em trompe-l'œil, ou como nós dizemos em bom português, arquitetura perspectivada, em que nós temos exatamente a representação da Assunção de Nossa Senhora, porque toda esta ermida, esta igreja está dedicada a Nossa Senhora da Oliveira. Dentro destes vastos painéis que estão aqui a revestir as paredes, quer destacar alguns pormenores? Eu gostava de destacar este painel, que é muito interessante. Nós estamos exatamente perante uma coleção de azulejos que nos contam a vida de Nossa Senhora desde o seu nascimento, e portanto é uma representação muito rara vermos exatamente a representação do nascimento de Nossa Senhora, em que ela está a ser cuidada por amas. Uma das amas traz um bolo de chá, que é muito interessante do ponto de vista da iconografia do século XVIII. Existe um fogareiro, algo também muito presente nas casas do século XVIII, não das casas exatamente da época do nascimento de Nossa Senhora, mas aqui um braseiro. E depois vemos Santana deitada num leite de docel, a tomar as sopas na sua recuperação pós-parto. E acho de facto é algo muito interessante e muito delicioso ver esta cena aqui representada. Ora, nós temos também aqui junto a nós uma imagem de Santa Rita de Cássia. Portanto, esta imagem chega aqui a esta ermida quando a paróquia de São Julião é modificada nos anos 30, com a venda da igreja ao Banco de Portugal e, portanto, com o desaparecimento dessa igreja, esta imagem vem para esta ermida que, durante algum tempo, se torna exatamente a sede da paróquia de São Julião. Ora, e aqui no altar temos então a imagem de Nossa Senhora da Oliveira. Exatamente. Uma imagem que, segundo alguns autores, resistiu ao terremoto de 1755, portanto, foi trazida da ermida que foi destruída nessa ocasião e que está exatamente ligada à fundação desta ermida. Uma ermida que é fundada, então, no final do século XIII, por um casal de ourives. E a imagem de Nossa Senhora está ladeada de Santo António e Santo Eloy. Exatamente. Santo António é uma presença constante nas igrejas portuguesas, mas a de Santo Eloy é mais curiosa. A de Santo Eloy é mais curiosa porque, de facto, está ligado, mais uma vez, a esta origem, a esta ligação aos ourives. Santo Eloy é um santo da transição do século VI para o século VII e ele começa por ser exatamente um ourives. E, mais tarde, pelo seu prestígio, vai se tornar um bispo. Como eu já referi, esta é uma igreja onde ainda há culto diariamente. Comigo tem José Manuel Pimenta, que é responsável pelo património das paróquias de São Nicolau e de Santa Maria Madalena, e a quem pergunto, como eu referi, este culto é diário, a que horas é que as pessoas aqui podem vir e
qual é o interesse? Há cada vez mais gente a também querer conhecer esta igreja completamente despercebida aqui na Rua de São Julião. Esta igreja normalmente denominamos como Igreja da Oliveirinha, por ser pequenina. Tem missa todos os dias, no período do almoço. Muitas das pessoas que trabalham nesta zona da cidade vêm aqui à missa e, sendo pequenina, muitas das vezes torna-se e está escondida e parece que ninguém entra aqui e ninguém conhece esta igreja, e muitas das vezes esta igreja torna-se pequena para a missa diária. Temos tentado implementar um projeto que é a Igreja das Portas Abertas, ou seja, estas igrejas desta zona da cidade são de grande beleza e, portanto, para além de serem espaços de oração, são também espaços com grande valor histórico. E então, esta igreja, como as outras todas, está aberta todos os dias, a partir das 8h30 da manhã até às 4h30 da tarde. E tem missa em português de segunda à sexta, ao sábado não há missa e ao domingo celebra aqui uma comunidade greco-católica. Muito obrigada. E passando aqui pela sacristia, tínhamos então aqui o acesso ao prédio de rendimento, não é assim, Exatamente, Joel? portanto estamos na parte de acesso, ligação ao exterior, onde exatamente temos o acesso à sacristia, à sala da Irmandade e onde havia exatamente acesso depois aos outros andares do prédio. E temos aqui um poço de água que não tinha o objetivo de ser um poço de água potável, porque a água aqui não era potável, mas ser um poço de prevenção contra os incêndios. O Marquês de Pombal, além da criação da famosa gaiola pombalina, de uma estrutura resistente aos sismos, vai criar também sistemas, podemos dizer, de antifogo ou de luta contra o fogo, nomeadamente a instalação, a obrigatoriedade de haver poços em todos os prédios de rendimento para que, exatamente em caso de incêndio, rapidamente esse seja debelado. E vai criar outro tipo de estrutura. Por exemplo, todos os prédios vão ser divididos também por uma grande parede de pedra antifogo que nós muitas vezes podemos ver nos telhados, ainda hoje, nos telhados dos prédios da Baixa Pombalina. Ficámos assim a conhecer em pormenor esta igreja de Nossa Senhora da Oliveira, que, recordo, situa-se aqui na Rua de São Julião, em plena Baixa Pombalina, mas como já percebemos, esta não é a única igreja que passa praticamente despercebida a quem circula nas ruas da capital. Na nossa próxima intervenção, vamos conhecer um outro património, também ele rico em história. Mostra a Filipa Costa. Nesta nossa visita ao património religioso, que é quase desconhecido de grande parte dos portugueses aqui na cidade de Lisboa, fazemos agora uma paragem no Largo da Anunciada, aqui bem perto da Avenida da Liberdade. E estamos à porta da Igreja de São José da Anunciada, que também ela passa praticamente despercebida. Vamos conhecer este património em pormenor com a ajuda de Joel Moedas Miguel, historiador, e que está aqui connosco. Joel, então esta igreja, que me parece um pouco inacabada, Exato. E que também surge depois do terremoto de 1755, que história é que a envolve? É uma história muito interessante, de facto é uma igreja secreta e inacabada, imperfecta, podemos assim dizer, e é uma igreja exatamente que vai cruzar a história de outras duas igrejas, duas instituições que já existiam aqui antes do terremoto de 1755. A Igreja de São José dos Carpinteiros, que fica na Rua de São José, e o Convento da Anunciada, que existia exatamente no lugar onde nós hoje estamos. E depois, com o terremoto de 1755, esta parte é arrasada. As irmãs dominicanas que estavam neste convento da Anunciada passam para outro convento de Santa Joana, perto aqui de Santa Marta, e acontece que a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de São José dos Carpinteiros vai tomar a iniciativa de adquirir este espaço para construir então uma igreja paroquial, mas que na verdade só vai ser construída 100 anos depois, já no século XIX. Ora, vamos continuar aqui a conhecer ainda não o interior, mas aqui o átrio, digamos assim, que antecede a entrada desta igreja. Joel, aqui vemos realmente que nada disto foi acabado. O que é que se passou? O Marquês de Pombal vai fazer grande esforço para que tudo seja planeado
que uma nova cidade nasça, mas a verdade é que a cidade, muitas partes da cidade, muitos prédios, sejam privados, sejam públicos, sejam religiosos, só vão ser terminados de facto 100 anos mais tarde. Esta igreja vai ser construída, mas por razões financeiras acaba por nunca ver finalizada a sua nave central. Aqui seriam altares laterais do corpo central da igreja, desta nave central, que nunca vai ser terminada e por isso vai dar lugar a este pátio aberto, que depois comunica com a parte acabada da igreja. Nada melhor do que conhecer a igreja por dentro. Venha daí. Joel, e esta é uma igreja construída já no século XIX sob a responsabilidade de 3 arquitetos. 3 arquitetos, são 3 grandes arquitetos do século XIX da cidade de Lisboa, famosos por obras emblemáticas da cidade. O primeiro arquiteto que aqui intervém é Tomás da Fonseca, famoso pelo grande monumento que vai fazer na Praça dos Restauradores, exatamente aos restauradores da Independência. Depois a ele segue-se Domingos Parente da Silva, também famoso pela construção dos passos do concelho da cidade e pela porta que existe no Cemitério dos Prazeres. E depois esta igreja vai ser terminada por José Luís Monteiro. Este ainda mais famoso porque é quem constrói a famosa estação de caminho de ferros do Rossio, aqui bem ao lado. Temos aqui uma igreja que vai seguir a gramática do que era a arquitetura pombalina, portanto a decoração pombalina, mais austera, depois com alguns pormenores decorativos, nomeadamente aqui este zimbório, esta cúpula onde dá a entrada de luz para a igreja e depois também no arranjo das sobreportas que nós aqui podemos ver. Mas o que eu queria destacar são aqui 4 elementos fabulosos que esta igreja tem. De facto, esta igreja tornou-se guarda de um património que desapareceu da cidade, que são estas 4 colunas torças, ou colunas salomónicas, de mármore genoviano, que vão ser feitas por João Antunes na transição do século XVII para o século XVIII e vão ser feitas para a capela-mor da Igreja de Santo Antão o Novo. A igreja, a capela do colégio, famoso colégio jesuíta, que mais tarde, com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, vai dar lugar ao Hospital de São José. Portanto, estas colunas são aproveitadas quando essa igreja é destruída no século XIX. A Irmandade, então, responsável pela construção desta igreja, vai pedir essas 4 colunas que vão ser instaladas nesta capela-mor. Ora, e é aqui junto do altar de Nossa Senhora das Dores que vamos falar com Maria Olinda Peixoto, que é responsável pela dinamização aqui das atividades. E Olinda, diga-me, esta é uma igreja que está aberta ao culto diariamente, a que horários é que se dá este culto? Das 9 da manhã às 19h30. E apesar de ser uma igreja onde as pessoas raramente percebem imediatamente na rua que se trata de uma igreja, ainda há muita gente que vem aqui? Há muita gente na hora do almoço, principalmente sempre todo o dia, mas na hora do almoço as pessoas vêm na hora do almoço para rezar e adorar a Jesus. E mais portugueses, mais estrangeiros? Portugueses não tem igual, tanto o estrangeiro como o português, de toda coisa, eles vêm aqui nessa hora e rezam. Todo dia há pessoas a entrar para rezar. E gostam também de visitar a igreja, de fazer perguntas sobre a história desta igreja? Gostam de fazer perguntas, gostam de ver o presépio. Muito obrigada. Por nada. Muito obrigada. Obrigada. Joel, vamos entrar agora aqui na sacristia porque vale a pena conhecer uma relíquia que também ela está praticamente sempre escondida, não é assim, Joel? É um dos tesouros desta igreja, que é um presépio, um dos poucos presépios que nós sabemos que é da autoria de Machado de Castro. E é um presépio que, de facto, tem toda a gramática de Machado de Castro, da tradição portuguesa dos presépios, que é uma tradição muito antiga e muito nacional, e que, como sempre, além da cena central da natividade, temos à sua volta todos os elementos que faziam parte da sociedade, podemos dizer, do século XVIII, elementos populares que tocam música, que cantam, e depois vemos cenas paralelas ligadas exatamente à natividade, os pastores, a chegada dos reis magos, a morte dos inocentes. Mas o que é mais curioso neste presépio que eu queria salientar é uma imagem que nem sempre, ou uma passagem que nem sempre está presente num presépio, que é exatamente o que vai dar origem à natividade, que é a Anunciação. E então temos exatamente a representação da casa de Nossa Senhora
quando ela está a ser, digamos assim, convidada para ser a mãe de Jesus Cristo. E, portanto, está essa representação, essa cena aqui inserida no presépio. Portanto, o princípio e depois o dar à luz e a adoração do menino Jesus. Com que regularidade é que faz esta visita, este percurso pelas igrejas secretas de Lisboa? Então, estas visitas eu faço sempre organizando por marcação ou criando um evento na minha página do Facebook. Joel, muito obrigada por Obrigado. ter feito esta visita guiada. Obrigado. A Igreja de São José da Anunciada, bem como a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, são apenas duas das igrejas quase secretas da capital. Há um percurso feito pelo historiador Joel Moedas Miguel que dá a conhecer ao todo 7 igrejas. Nós conhecemos apenas 2. Fica uma sugestão para conhecer este património religioso que passa quase despercebido aqui na cidade de Lisboa.